Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o texto do Roberto Rachevski. Qual é a tragédia exatamente? Simples. Ninguém tem incentivo para investir, para cuidar, para manter e para aprimorar aquilo que está sendo compartilhado. As pessoas consomem sem produzir e o resultado é escassez, finitude, miséria, fome e morte. E isso tem vários exemplos na história econômica e social que demonstram que quando você estabelece com solidez o princípio do Instituto da Propriedade Privada, você tem melhores resultados no desenvolvimento socioeconômico daquela comunidade, daquele país, daquela sociedade. Na sequência, nós temos uma refutação a uma falácia difundida nos últimos dias no Brasil pelos coletivistas, pelos defensores dessa ideia bombista, progressista, todos esses istas bonitinhos que a gente tem a missão de combater. Do Lucas Sampaio, não! As praias não serão privatizadas. Entenda a PEC 3 de 2022 e por que defendê-la. Pessoal, chega de ouvir essa balela de que estão privatizando as praias. Isso é mentira, é uma mentira deslavada que a esquerda está difundindo. A PEC número 3 de 2022 revoga o inciso 7º do artigo 20 da Constituição Federal, que declara que os terrenos de marinha são bens da União. Um terreno de marinha, o Lucas Sampaio explica muito bem, como advogado que é, não é um terreno que pertence à Marinha Brasileira, mas sim um terreno cuja área se encontra situada dentro de uma faixa de 33 metros nas praias e nas margens de rios e lagoas. A intenção da proposta é repassar esses terrenos para os estados e municípios e abrir a possibilidade de que aqueles que abrigam moradores sejam comprados pelos detentores da posse. As áreas afetadas pelo Serviço Público Federal continuariam pertencendo à União, enquanto as áreas afetadas pelo Serviço Público Estadual e Municipal seriam repassadas ao domínio dos estados e municípios. Já os particulares que ocupam o terreno poderão obter a propriedade mediante compra. Consequentemente, haveria também uma extinção do laudêmio, o imposto que eles pagam para isso. Nenhum dos artigos tem qualquer menção a privatizar as praias. É um típico caso de disseminação de desinformação, fake news, como eles costumam dizer, motivada por razões políticas. O objetivo do projeto é garantir o direito de propriedade dos moradores e pôr fim ao instituto que gera tanta insegurança jurídica como o terreno de marinha, para as pessoas que têm imóveis dentro dessas áreas, que já tem ali um espaço delas. É garantir o reconhecimento desse espaço mediante a compra desse direito de reconhecimento. Não se trata de privatização de praias. Outra coisa que muitas vezes aqueles que gostam de tudo público, estatal, que odeiam privado, é a questão da educação, do homeschooling, que é o assunto do artigo do Philipp Gutenberg. Homeschooling, a liberdade de ensinar liberdade. E ele vai, nesse artigo, refutar uma série de argumentos que são levantados contra o homeschooling, defendendo a adoção desse sistema. Ele vai dizer, por exemplo, que muitos argumentam que o homeschooling é um caminho elitista, que é voltado só para famílias ricas. E o livro The Beautiful Tree, de James Tooley, relata sobre como ele descobriu escolas privadas clandestinas em países de desenvolvimento como Índia, Nigéria e Gana. Ele visitou áreas urbanas e rurais, incluindo favelas e vilarejos remotos, descobrindo que essas escolas, operando com recursos mínimos, cerca de $2 por aluno por mês, ofereciam uma educação de qualidade para famílias de baixa renda. E os alunos dessas escolas superam, de acordo com a pesquisa dele, frequentemente o desempenho acadêmico dos seus colegas das escolas estatais próximas, apesar dos recursos limitados. Então, ter pouco recurso não significa que a educação será deficitária. É um dos argumentos que ele usa, ele discute vários outros para defender o homeschooling. Na sequência, temos um texto de minha autoria, que na verdade é uma comemoração. Um casamento já em bodas de estanho. É um marco dos meus 10 anos junto ao Instituto Liberal, que já seria, se fosse um casamento, e de muitas maneiras é um casamento,
a minha vida está indissociavelmente ligada ao Instituto Liberal, ele estaria sendo estaria completando as bodas de estanho, como se diz, né? No último dia 6 de junho, eu completei 10 anos no Instituto Liberal e lembrei a história de como eu cheguei nessa instituição, publicando meu primeiro artigo, que foi rejeitado por um congresso de história da imprensa porque falava de Carlos Lacerda, né? Então, eu conto essa história lá para quem quiser conhecer. É uma narrativa da minha chegada ao Instituto Liberal, então como articulista, hoje como presidente da sua diretoria executiva. Na sequência, nós temos 3 homenagens a grandes figuras da história do pensamento liberal, do pensamento antissocialista, antitotalitário. Em primeiro lugar, de minha autoria também, homenagem a Adam Smith. Adam Smith, nascido em 1723, falecido em 1790, também nascido em mês de junho, dia 5 de junho, foi o grande autor de Teoria dos Sentimentos Morais e Riqueza das Nações e um ícone do pensamento liberal econômico, uma referência para toda a tradição liberal posterior, grande pensador do iluminismo escocês. Do João Luiz Mauad, A Sabedoria de George Orwell. Eric Arthur Blair, nascido em 25 de junho de 1903, falecido em 21 de janeiro de 1950, era o George Orwell, seu pseudônimo, que é um grande romancista e que nos seus livros 1984, A Revolução dos Bichos, faz claramente uma crítica ao totalitarismo. Embora ele fosse um homem de esquerda, por formação, ele fez uma crítica muito sólida e atrativa e memorável ao totalitarismo soviético, sobretudo, com inspiração no caso do regime stalinista. Na liderança do Yale Flash de hoje, do Luan Sperandio, 100 frases de Milton Friedman, o grande defensor da liberdade. Milton Friedman, nascido em 1912 e falecido em 2006, é um grande economista da Escola de Chicago, uma grande referência do pensamento de Chicago e um ícone da difusão do liberalismo com um excepcional talento comunicativo. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.